aqui que o Sul vai perdendo seu jeitão e o Nordeste se esparrama por Minas Gerais. É aqui que essas partes tão diferentes do mesmo Brasil se penetram e se misturam. Foi aqui, na síntese dos encontros e desencontros do índio, do português e do negro, que foi esculpida boa parte da alma nacional. De festejar com prazer. O Jequitinhonha, por milhões e milhões de anos, escondeu nas profundezas de seu leito uma pedra que despertaria a cobiça humana, o diamante. Mas o rio tinha outros tesouros, água pura, peixe farto, terra fértil. E por conta deles todos, no vale que banhava, tudo mudou. E nada mudou. Esquecido e isolado, o Vale do Jequitinhonha ainda hoje é uma incógnita para os brasileiros de outras regiões ou dos grandes centros urbanos. Mas não se engane, a vida aqui pulsa forte e vigorosa. E se o país se debruçar sobre o vale, vai certamente se reencontrar e se rever. É impossível conhecer o vale numa viagem só. Mas ainda que seja uma viagem só, é possível perceber e sentir que aqui o Brasil guardou fortes traços de suas origens e que as sementes do futuro já estão semeadas. Nós vamos percorrer algumas das principais cidades do Vale. E você é nosso convidado para conhecer este presente que só o Jequitinhonha pode nos oferecer. Nessa caminhada, você vai conhecer como vivem e trabalham os brasileiros do Jequitinhonha. Aqui viveram os Machacalis, nação indígena que ocupava o atual Nordeste de Minas Gerais. A partir das primeiras décadas do século XVIII, começaram a ser combatidos e expulsos pelos brancos. As terras que ocupavam, com vastas pastagens naturais, estavam sendo conquistadas pelos colonizadores. É que os ciclos do ouro e do diamante que movimentavam a economia colonial geravam uma série de outros negócios, como o comércio da carne e do couro de gado. Foi assim que a região do chamado Baixo Jequitinhonha se tornou um importante centro pecuário. A criação de gado de corte foi, desde então, a atividade econômica mais importante da região. Jequitinhonha. Em um dos bairros da cidade, acontece a tradicional festa de São José. O ponto alto das comemorações é o hasteamento da flâmula com a imagem do santo. Outras tradições também se mantêm, como a do Boi de Janeiro, uma vertente local do Bumba Meu Boi, que a partir do Maranhão se espalhou por todo o país, adquirindo em cada região características peculiares. É uma tradição que a gente vem adquirindo já há muito tempo, né? Já adquiriu por antepassados e que as pessoas continuam ainda através da sua própria tradição, da sua vontade, da sua luta, mostrando esse empenho que talvez, podemos dizer, ela é a maior riqueza, a manifestação, aquilo que as pessoas têm, é a produção da região. A festa, enfim, vai se acabando. O boi já vai embora, mas não vai sozinho. Segui-lo pelas ruas é um dos melhores momentos da brincadeira. Daqui pode-se ver como a cidade se desenvolveu ao longo do rio que lhe deu o nome. O município tem hoje uma população em torno de 25 mil habitantes e está a 700 quilômetros de Belo Horizonte. Para os que moram ao norte do município, só usando a balsa para se chegar à cidade.
E em cada travessia pode-se descobrir um pouco do modo de vida dos moradores das áreas rurais. As praias de areia branca que se formam às margens do rio nos períodos de seca e que hoje servem de privilegiado espaço para o bate-bola diário, poderiam representar uma interessante atração turística para Jequitinhonha. Atualmente, não existe infraestrutura para desenvolver essa atividade. O principal problema é a dificuldade de acesso à região. A cidade está a 300 quilômetros de Porto Seguro, no sul da Bahia. Faltam apenas 80 quilômetros de asfalto em território mineiro para que a ligação rodoviária entre as duas regiões se complete. Quando isto acontecer, todo o Baixo Jequitinhonha poderá se abrir ao turismo nacional. Temos também muitas montanhas, igual vocês percebem, que poderiam ser utilizadas nesse turismo ecológico. Eu enfoquei também umas grutas pré-históricas que existem, as pinturas rupestres poderiam ser enfocadas também. A agricultura familiar também desempenha relevante papel econômico, garantindo pelo menos produtos necessários para a sobrevivência da população. Nas tradicionais feiras de rua aos sábados, pode-se ter uma ideia de alguns dos produtos cultivados na região. Ainda hoje pode-se ver que a vegetação da região conserva vestígios da Mata Atlântica que era encontrada por aqui. A fartura de madeira contribuiu para que uma importante indústria de móveis se instalasse na cidade. Com o desmatamento descontrolado, isso acabou, mas a arte dos mestres marceneiros foi sendo transmitida para os artesãos locais. Vicente de Paula é um desses artistas. No quintal de sua casa, transforma pedaços de madeira em recados para o mundo. Eu retrato mais o sofrimento, como por exemplo a pobreza, né? A fraqueza, o desemprego. O homem procurando, né, escorado na enxada, numa ferramenta de trabalho do campo, ou sentado, pensativo. Você consegue manter a sua vida só fazendo artesanato na madeira? Dificilmente. Eu insisto. Agora é muito difícil. Como eu estava até dizendo aqui, que a gente trabalha, não tem... Aliás, faz as peças, calcula um valor para a peça e depois não consegue aquilo que a gente estava planejando. Que não é exploração, é um valor justo pelo trabalho que a gente faz. Mas com dificuldade dá para sobreviver. Isso eu posso dizer. Como muitos moradores do Vale, Vicente também tem uma preocupação constante: o rio Jequitinhonha. Eles despejam muito produto químico no rio. E aquilo vem matando peixes, vem destruindo, né, a margem. Então aquilo, o rio vai morrendo aos poucos. É o que está acontecendo com ele. Esta também é uma preocupação do prefeito da cidade. Infelizmente, graças às dragas do Alto Jequitinhonha, o nosso rio está gradativamente se extinguindo. Percebe-se daqui para baixo que você vai perceber um assoreamento muito grande do rio, até com algumas mortandades de peixes e uma água escura, uma água barrenta em função dessas dragas do diamante lá em cima no Alto Jequitinhonha. Os poetas também entram na luta para salvar o rio. Seus peixes morrem de paralisia causada pelo mercúrio e de doenças respiratórias causadas pela poluição diversa. Estão desmatando nossas esperanças e matando o nosso rio, juntamente com a necessidade de suas riquezas e busca do progresso evolutivo. E ele, o nosso rio... Vamos agora para um pequeno lugarejo do Baixo Jequitinhonha.
No distrito de Santana do Araçuaí, vivem atualmente 750 pessoas. Ele está a 591 quilômetros de Belo Horizonte. Um motivo especial nos traz a Santana. Viemos conhecer a mais ilustre moradora da cidade, Dona Isabel Mendes da Cunha, uma das mais importantes artistas do Vale do Jequitinhonha. Os traços fortes, expressivos, tornaram famosas suas bonecas em tamanho gigante, que hoje fazem parte das principais coleções de artesanato popular. E eu aprendi com ela a mexer com barro, trabalhar com barro, assim, amassar e tudo. Mas essas outras peças que eu faço, bonecas, essas mais difíceis, ela nunca fazia, porque acho que ela não tinha esse pensamento, essa ideia de fazer, né? Agora eu tinha vontade de brincar com boneca, eu era criança. Depois que eu mudei de lá, que nós separamos, e ela passava anos sem vir na casa da gente, ela chegava em casa e falava: menina, quem te ensinou a fazer essas peças tão bem feitas, diferentes assim, que eu nunca vi falar? Eu falava: mãe, foi Deus que me ensinou, porque a senhora trabalhava com as barras, eu aprendi a mexer com barro. Toda a vida, desde naquelas bonequinhas, você tinha essa inteligência. Dona Isabel se tornou uma referência para outros artesãos do Vale. A técnica e a inspiração privilegiadas foram transmitidas aos filhos, noras, genros e netos, que por sua vez, através de cursos, ensinam outros moradores da cidade a desenvolver o artesanato como expressão artística e atividade geradora de renda. Abeilton Justino de Souza, o Beca, era pedreiro, mas depois que frequentou um desses cursos, mudou de profissão. Foi através de um curso de artesanato que teve aqui em Santana, através do professor Amadeus, filho da Dona Isabel, que a gente começou a trabalhar, né? Só que lá no curso, ele só ensina a movimentar com barra, né? Agora as peças é criatividade de cada aluno. Perto de 25 artesãos fazem de Santana do Araçuaí um dos mais respeitados centros de artesanato em Minas. Com o apoio de Dona Isabel e com o objetivo de superar as grandes dificuldades para comercializar seus produtos, eles se juntaram e fundaram uma associação. Ela funciona em um pequeno galpão, onde os artistas expõem seus trabalhos. É hora de ir embora desse cantinho do Brasil. Nosso destino agora é um importante centro regional do Baixo Jequitinhonha, o município de Joaíma. Com 15.500 habitantes, a cidade fica a 735 quilômetros de Belo Horizonte. Viemos até aqui conhecer um importante projeto municipal na área da saúde. Como a maioria das cidades brasileiras, Joaíma também passa por sérios problemas nesse setor. A estratégia adotada para enfrentá-los tem um nome só: prevenção. Diariamente, uma médica e um grupo de agentes comunitários saem a pé pelos bairros mais carentes da cidade, visitando casa por casa. Situações de todo tipo são levantadas e encaminhadas pelos agentes comunitários. Às vezes tem uma pessoa necessitando, passando necessidade alimentícia, essas coisas, a gente vai providenciar para ver se consegue algum alimento para a pessoa. Às vezes tem alguma pessoa que é deficiente, que não consegue ir ao hospital, a gente traz a doutora até a casa dela. Na visita que acompanhamos, a médica encontrou um jovem precisando de cuidados. Bom dia, Rogério. Bom dia. Como é que tá passando? Dor de cabeça. Com dor de cabeça? Que dia que começou? Começou ontem. Ontem? Se na saúde as coisas estão difíceis, na área da educação a situação nunca foi tão boa. Políticas sérias, com continuidade, levadas a cabo por prefeituras, Estado e União, têm dado respostas adequadas às necessidades da região. Em Joaíma hoje, nenhuma criança fica sem merenda e não há falta de vaga nas escolas.
O ano passado nós fizemos um pacto de Joaíma pela educação, né, imitando o Pacto de Minas pela educação. E toda a comunidade procura todos os alunos em casa e põe na escola. Da cidade ao campo. Afinal, a força econômica do município vem da área rural. Nós fomos conhecer uma das mais tradicionais fazendas da região, a Aliança. A principal atividade aqui ainda é a pecuária de corte. Todos os dias, ao cair da tarde, o gado é recolhido das pastagens para o estábulo. Os animais obedecem a uma única voz de comando, dada em forma cantada, chamada aboio. E não é qualquer um que sabe aboiar como o vaqueiro Rosildo Ferreira. Eu gosto mesmo, nasci para lidar com gado, animal. Há 45 anos, desde a idade de menino que eu lido com gado. Essa é uma profissão que o senhor recomendaria para o seu filho hoje em dia? Não, senhor. Por que não? Eu quero que o meu filho vá estudar para outra coisa. Rosildo tem seus motivos para desejar outra profissão para o filho. A pecuária de corte na região está em crise tão profunda que para muitos pode significar o fim desta atividade no Baixo Jequitinhonha. Nós outrora, coisa de 15 anos atrás, pra você ter uma ideia, nós teríamos um rebanho aqui em torno de 250 mil cabeças de bovinos. Hoje isso deve estar reduzido a menos de 40 mil cabeças. Então isso por aí você vê o decréscimo desses anos na economia do município. A pecuária de leite também é tradicional em Joaíma. Os produtores de leite, assim como os de corte, também reclamam, e muito, das condições econômicas atuais e do preço do produto no mercado. Na Fazenda Betânia, uma das maneiras encontradas para superar essas dificuldades foi industrializar a produção ali mesmo. O leite colhido no estábulo é imediatamente levado para uma usina, onde é pasteurizado e embalado. Mesmo assim, o proprietário não está satisfeito e rebate as críticas de que os produtores da região não se esforçam para melhorar a qualidade dos animais. Nós temos que melhorar a genética do gado, porque nós trabalhamos aqui com o meio-sangue, que é regime de pasto. Mas se a gente melhorar a qualidade do gado, aí já vem a parte de alimentação, porque tem que alimentar bem. Se não alimentar bem, não produz o leite. O canavial, você está vendo ali como está seco. É 90 dias que não chove aqui. Como a gente vai dar ração um gado sem chuva? O que nós precisamos? Nós precisamos de irrigação. Essa irrigação custa caro aqui na nossa região. A crise da pecuária na região está levando alguns proprietários rurais a tentar outras atividades. Em Joaíma, esta é a primeira lavoura de banana plantada em escala comercial. Há uma grande expectativa para que a experiência dê certo, já que a fruticultura pode ser uma das saídas para a crise econômica na região. Eu acredito, com o apoio do governo, com projetos de desenvolvimento sérios, com levantamento, com técnicos que conhecem a área, para implantar esses projetos, o Vale de Jequitinhonha vai perder esse nome, é o que todos nós desejamos, de não ser chamados, que isso bastante nos humilha, ser chamado Vale da Miséria. Nós somos o Vale do Futuro, o Vale da Esperança, o Vale de boas terras, de homens que trabalham, de mulheres que trabalham. Eu tenho certeza que falta pouco para tirar esse nome do Vale do Jequitinhonha, que é o Vale da Miséria. A seguir, Turmalina, Trovadores e Canoeiros.
Nossa viagem continua. O destino agora é Araçuaí, a maior cidade do Médio Jequitinhonha, banhada pelo rio que deu nome ao local e que é o principal afluente do Jequitinhonha. Araçuaí tem hoje perto de 45 mil habitantes e está a 580 quilômetros de Belo Horizonte. Tínhamos encontro marcado com os Trovadores do Vale, grupo de cantores da cidade. Eles cantam diversas músicas falando das profissões, como são as músicas de boiadeiro, de tropeiro, canoeiro, machadeiro, o pessoal cortando lenha e cantando. Então, cada profissão tem uma música. O Vale canta tudo, canta a morte, a vida, a tristeza, a alegria, a pobreza, a riqueza. Então, ele passa tudo aquilo que ele vive, ele passa para as músicas. No dia seguinte, fomos conhecer uma das mais antigas atividades da região. Quem vê este cenário mal pode supor o que acontece ali, nas entranhas da serra. Agora que a câmera parou, repare no centro do vídeo. As manchas em tons de amarelo. Eis o que são: terra retirada por garimpeiros que procuram uma valiosa pedra preciosa, a turmalina. E aí, seu Paixão, como é que tá o trabalho aí? Vai indo, né, rapaz? Acontece que muita dificuldade para encontrar pedra, mas você sabe que a região aqui, né, é isso mesmo, né? Tem que ser assim, né? Quantos dias o senhor tá procurando pedra? Já faz, aqui nesse garimpo aqui, já faz uns 4 meses já. E já achou alguma coisa? Já, as coisinhas, né? O suficiente para sobreviver? Não dá ainda para sobreviver não, mas porém a gente tem esperança de encontrar, né? Mais futuro para frente, né? O senhor é garimpeiro há quantos anos? Já desde a idade de 16 anos. E já deu para juntar um dinheiro ou não? Não deu não. Se a turmalina for encontrada, 20% do lucro da venda ficam com o dono da terra onde a mina se localiza. 40% ficam com o empreiteiro, aquela pessoa que bancou alimentação, moradia e utensílios necessários para o trabalho. E os 40% restantes com o garimpeiro. A gente vem na pista dela, sempre pintando essas borrinhas e acontece, né? Pode mudar de repente, pode dar umas pedras. De repente? Ué. A pedra, enquanto você pisca, ela cai. De repente você pode ganhar um dinheiro que você nem estava contando. Eu nunca nem estava contando. E o senhor está quantos anos no garimpo? Eu, uns 10 anos. 10 anos mais ou menos. 10 anos mais ou menos. E o senhor já ganhou algum dinheiro com isso, não? Não, muito pouco. Muito pouco. Aqui mesmo nós vendemos um pouco e mais em outro garimpo outro pouco e só. Quer dizer que a vida de garimpeiro é uma vida difícil. Um dia tira, outro dia não tira, é sempre assim. O senhor já teve vontade de mudar de profissão, de procurar outra coisa? Fui para São Paulo tudo, voltei de São Paulo para cá e o pessoal, a família, tudo mora aqui, então a gente prefere ficar para cá mesmo. São Paulo o senhor trabalhou com o quê? Lá eu trabalhei com cana, aqui também já fui peão, amassador de animal. Para os que conhecem bem o assunto, este modo arcaico de se garimpar deveria ter acabado já há muito tempo. Mas o fato é que representa uma das poucas alternativas de trabalho na região. Fora isso, é migrar para o corte de cana ou colheita de laranja nas lavouras paulistas, o que cerca de 20 mil trabalhadores do Vale do Jequitinhonha acabam fazendo todos os anos no período das safras, entre maio e dezembro. Mas uma alternativa que pode gerar muitos empregos parece estar se apresentando com amplas possibilidades de sucesso. A plantação de frutas tropicais, como a manga, por exemplo. Eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu acho que a gente acredita demais naquilo que a gente fala, que a gente vive, que vê, mas eu posso até, vamos dizer assim, exagerar um pouco, mas eu acredito que o Vale possa se transformar numa nova Califórnia, a nível de renda e de produção agrícola. Por trás desse entusiasmo todo está a prefeita de Araçuaí, Maria do Carmo Ferreira da Silva.
Olha, a nossa administração tem se preocupado muito com a agricultura familiar, numa forma até de estar fixando o homem ao campo e buscando alternativas para esse homem que com sua família ainda tenta sobreviver no campo. Dentro disso aí, dentro do nosso programa de agricultura, nós privilegiamos a fruticultura, que é, sem sombra de dúvida, uma das grandes alternativas para a região, devido ao clima, né, que nós temos e a qualidade da fruta que aqui pode ser produzida. Araçuaí também é um importante centro da cultura popular. Artesãos de toda a região se organizaram em uma associação, onde expõem seus produtos e discutem seus problemas. A minha arte era sempre escondida, né? Então era outra pessoa aquele atravessador, que apresentava a minha arte, enquanto que depois que eu vim para aqui está sendo eu, o representante dela. A associação reúne hoje perto de 40 artesãos. Vamos conhecer melhor o trabalho de alguns deles. Peças como essas, produzidas no Vale do Jequitinhonha, podem ser encontradas em Belo Horizonte, nas Mãos de Minas, instituição originalmente criada pelo governo do estado para facilitar a comercialização do artesanato mineiro. Hoje, a instituição se tornou independente e é administrada pelos próprios artesãos. Em algumas regiões, a gente pode citar até o caso do Vale de Jequitinhonha, tá? A gente bem sabe que eles não têm condições de sozinhos irem para frente. Mas à medida que eles se associam, que eles criam uma cooperativa, que eles trabalham em grupo, tá? O resultado desse trabalho é muito melhor. As Mãos de Minas têm aproximadamente 7.000 associados. Compra e revende peças de todo o estado. Calcula-se que perto de 500 mil mineiros vivam hoje da produção artesanal, computando-se aí o pequeno produtor caseiro, que ao contrário do artesão, faz trabalhos em série. Nas Mãos de Minas, tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho daquele que é considerado um dos maiores artistas do Jequitinhonha, Ulisses Mendes, da cidade de Itinga. Suas peças em cerâmica retratam mulheres sensualmente vestidas e mostram em detalhes o cotidiano de moradores de áreas rurais. De volta a Araçuaí. Antes de irmos embora, fomos conhecer o local onde a cidade nasceu. Itira, hoje um pequeno povoado quase abandonado. É aqui que o rio Jequitinhonha recebe seu maior afluente, o Araçuaí. No encontro das águas, a travessia ainda é feita por canoeiros, profissão hoje praticamente desaparecida, mas que em épocas passadas, quando não havia estradas na região, teve papel tão importante na história do vale, levando e trazendo mercadorias rio abaixo, rio acima. Na seca, com as águas muito rasas, o remo é substituído por varas e pela destreza dos canoeiros. É. 80 quilômetros ao sul, nós vamos reencontrar o rio Jequitinhonha. Aqui, já mais estreito, ele banha a cidade de Berilo, a 500 quilômetros de Belo Horizonte, e com uma população em torno de 13 mil pessoas. Fomos para uma área rural. Estávamos curiosos para conhecer uma importante atividade artesanal da região. E foi assim que chegamos ao sítio da família Ferreira. Berilo se tornou conhecida em todo o país pela qualidade e beleza de suas colchas e cobertores tecidos em algodão cru, como esses, que nós fomos encontrar no fundo da casa da família.
Aqui, num tear de madeira, exatamente como aqueles usados em todo o interior do Brasil durante o período colonial, os irmãos Délio e Hélio trabalham cotidianamente. Eles aprenderam o ofício com a mãe, que hoje, por problemas de saúde, só pode ajudar os filhos fiando o algodão, plantado e colhido ali mesmo no sítio. Tecer sempre foi uma atividade tipicamente feminina, mas isto em outras épocas. A falta de emprego na região levou muitos homens a encontrar na tecelagem caseira uma alternativa de trabalho. Délio não só se tornou um hábil artesão, como participou da fundação da Associação dos Tecelões de Berilo, da qual é hoje o presidente. A gente tem algum órgão do governo que sempre apresenta como comprador aqui, né? Vem uma associação tipo que vem e compra, entendeu? Aí a gente também sai para vender em outros estados. A margem de lucro deles, acho que é mais ou menos 80% acima do artesão. Estamos agora a caminho da cidade de Turmalina, mas as cores do final da tarde pedem uma parada especial. A 466 quilômetros de Belo Horizonte, Turmalina tem hoje 16 mil habitantes. Cidade de economia baseada em atividades agrícolas de subsistência, Turmalina vive também do reflorestamento do eucalipto. As plantações são consideradas as maiores do mundo. Em Turmalina, os problemas na área da educação foram enfrentados com criatividade e decisão política. Crianças e jovens dos inúmeros bairros e áreas rurais do município não podiam frequentar regularmente as escolas por morarem em lugares distantes, sem condução ou de acesso difícil. A solução encontrada foi trazer esses alunos por 15 dias seguidos para morar no local da escola. Meninas e meninos se revezam nesses períodos. Durante nossa visita, era a vez das meninas. Além do currículo escolar normal, nos outros horários, os alunos têm uma vasta programação profissionalizante. Nos outros 15 dias, quando retornam para suas casas, recebem orientação para passar para a família os novos conhecimentos adquiridos. A padaria montada na escola tem todos os recursos técnicos de um estabelecimento profissional. Os pães, bolachas e biscoitos feitos aqui pelos alunos abastecem a merenda escolar da rede municipal e o excedente vai para creches, asilos e instituições de caridade. A seguir, Diamantina, histórias, folclore e dragas. Montanhas e história. Aqui reencontramos as Minas Gerais que tanto marcaram a formação econômica e cultural do Brasil. O imponente conjunto arquitetônico revela o poder e a riqueza que fizeram de Diamantina um dos grandes centros de desenvolvimento regional do país no século XVIII. A descoberta de grande quantidade de diamante no leito do rio Jequitinhonha, por volta de 1720, deu início ao povoado que, em poucos anos, se transformaria numa das maiores cidades brasileiras da época. Com 43 mil habitantes, Diamantina está a 350 quilômetros de Belo Horizonte. O município busca saídas para incrementar a economia local e o turismo se apresenta como uma alternativa natural. A cidade, por si só, é uma grande atração. Esta é a casa mais famosa de Diamantina. Aí viveu Chica da Silva, a escrava que se tornou amante do homem mais rico do Brasil na época, o português João Fernandes de Oliveira, que controlava os garimpos de diamante da região. Foi João Fernandes quem pagou a construção, em frente à casa dele, da igreja de Nossa Senhora do Carmo,
famosa por ser a única no Brasil cuja torre principal fica no fundo do prédio. Diz a lenda que foi um capricho de Chica da Silva, que não queria ser incomodada com as badaladas dos sinos da igreja. Embora muito mais simples, esta também é uma casa famosa na cidade. Aí nasceu e passou a infância o ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, homenageado pelos conterrâneos com a construção dessa estátua. Dentre outras igrejas de Diamantina, se destacam a de Nossa Senhora do Rosário, a de São Francisco de Assis, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus na Praça Central da cidade. Diamantina tem se esforçado para se tornar patrimônio cultural da humanidade. A cidade quer mostrar que, além do casario colonial, conserva um rico patrimônio cultural e fez desfilar pelas ruas da cidade alguns dos mais famosos grupos folclóricos da região. Este é o Marujada de Felício dos Santos, um distrito do município. Com seus uniformes coloridos e de corte militar, os marujos representam a esquadra portuguesa na luta contra os árabes. A tradição lusitana incorporou ao longo dos anos elementos rítmicos dos escravos africanos, como se pode ver pela marcação sonora ditada pelos instrumentos de percussão. Outro grupo convidado a participar dos festejos foi o Catopês, do distrito de Milho Verde. Eles também sintetizam elementos culturais portugueses e africanos, mas revelam, com o uso de cocar na cabeça, traços de influência indígena. O reco-reco dá a marcação central. Com prazer, pega a voz daqui! As pastorinhas também participaram das festas numa apresentação no interior da igreja de São Francisco de Assis. As jovens mantêm uma antiquíssima tradição portuguesa de épocas de Natal. Elas representam cenas de presépio animado, muito comuns na Idade Média, quando pastores comemoravam o nascimento de Cristo cantando e dançando. A Guarda Romana também fez uma apresentação especial nesse dia. Ela é formada em Diamantina para as procissões de Sexta-feira da Paixão, quando faz a escolta do corpo de Cristo ao ritmo do som das batidas das alabardas, como são chamadas essas lanças. Os festejos entram noite adentro. Vamos assistir agora a uma apresentação musical, única também, realizada somente em Diamantina. É a Vesperata. Trata-se de uma homenagem da comunidade aos músicos das bandas. As posições se invertem. A banda sai da praça e vai para as janelas das residências em volta. E as pessoas que viam a banda passar de suas janelas descem para a praça, de onde assistem ao espetáculo. Depois de tudo isso, não podia faltar a mais conhecida manifestação cultural de Diamantina, a seresta.
Atrás dos músicos, o povo sai cantando pelas ruas e o Peixe Vivo, música símbolo da seresta diamantinense, se faz ouvir pelas ruas coloniais. E corre mesmo, mas o som agora é outro. Ele vem de 60 quilômetros ao norte de Diamantina, no distrito de Medanha, onde se concentra hoje a exploração do diamante. O trabalho se encontra agora na fase final. As pedras miúdas que vieram do fundo do leito do rio passam pela última limpeza, quando o que sobrou de lama escorre pela peneira. Mais do que isso, se houver diamante, esses movimentos farão com que as pepitas se depositem no fundo, por serem mais pesadas que o cascalho. Num gesto rápido e decidido, a peneira é virada e começa um instante dramático. A sorte está lançada. Tudo depende agora de um golpe de vista certeiro. Concentrados, em silêncio, os garimpeiros mais experientes fazem esse trabalho. A gente mexe, no fim da história, tira muito pouquinho, não dá nem para realmente manter as despesas. Esse muito pouquinho, em termos de dinheiro, por mês significaria quanto? Você tiraria quanto? É porque não tem lógica. Tem mês que você não tira nada, né? Você joga perdido, outro mês você tira um pouquinho, um salário pouco, e daí por diante. No mês que não tira nada, ou que é a época da cheia no rio, como é que o garimpeiro faz para viver? O garimpeiro vai vivendo, vai mexendo com um trambiquinho dali, outro daqui, e ganhando alguma dinheirinha até chegar nesse tempo de novo para tornar a mexer. Perto de 5.000 garimpeiros ainda vivem do garimpo do diamante às margens do Jequitinhonha. O trabalho só é possível nos períodos de seca, quando o rio está com o nível mais baixo. Mas mesmo assim, o impacto ambiental é evidente. Mas nada se compara ao impacto provocado por essas gigantescas dragas. Elas trabalham 24 horas por dia, todos os dias do ano. Sugam toneladas de cascalho de grande profundidade que vão sendo depositadas às margens do rio. Para que elas possam operar, uma faixa de mata ciliar de até 300 metros precisa ser derrubada. Segundo os especialistas, o trabalho contínuo das dragas está assoreando o rio até a sua foz no litoral sul da Bahia. Isso vai assorear o rio, está assoreando, tem causado problemas de assoreamento no baixo e médio Jequitinhonha, inundações, qualquer enchente que tem hoje, o rio já não comporta mais dentro dessa sua caixa natural e transborda nas margens. Tudo são problemas causados pelo assoreamento, principalmente pelas dragas. O dano ambiental, o impacto ambiental que eles causam, eles são irrecuperáveis do ponto de vista econômico e técnico. Mas a recuperação disso só com o tempo mesmo, de 100 a 200 anos no mínimo, para voltar ao que era antes. Já a empresa responsável pelas dragas garante que o trabalho é fiscalizado pelos órgãos ambientais competentes e que após a exploração em determinada área, a topografia original é recuperada, os limites do leito do rio recompostos e a vegetação original replantada. A seguir, o Pico do Itambé, a cidade do Cerro e a nascente do rio Jequitinhonha. Vamos agora para a última etapa da nossa viagem. Estamos nos aproximando das nascentes do rio Jequitinhonha. Aqui, bem mais estreito, ele atravessa por entre as rochas, formando pequenos canyons. Aí está o município do Cerro, outra importante cidade histórica de Minas Gerais. A cidade foi fundada em 1702 por bandeirantes paulistas, que aqui descobriram ouro e diamante.
Dos tempos áureos do ciclo mineral, restou um importante conjunto arquitetônico e, por conta disto, foi a primeira cidade brasileira tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. A cidade tem edifícios extremamente bem conservados, mas está deixando construções importantes chegarem neste estado de desintegração. Permitiu-se também a construção de novos prédios em completo desacordo com o estilo colonial do centro histórico. A cidade, a 280 quilômetros de Belo Horizonte, tem hoje perto de 20 mil habitantes. Talvez o maior potencial da nossa cidade atualmente seja o ecoturismo, né? São várias cachoeiras, né? Cachoeiras bonitas, espaço para caminhada no meio do mato, escalada em canyons, Pico do Itambé, o parque e tudo mais, né? O Cerro é um dos berços da tradicional cozinha mineira. Aqui vive uma das mais conhecidas personagens da culinária nacional, Dona Lucinha. Deste pequeno restaurante saíram as filiais com o nome dela, que se tornaram ponto de referência obrigatório da gastronomia mineira em São Paulo e Belo Horizonte. Minas preserva as raízes do Brasil. E ao preservar as raízes, nós tivemos a sorte de preservar de uma forma muito primitiva o afro-indígena português. O município está perto do Parque Estadual do Pico do Itambé, recentemente criado por conter belíssimos cenários naturais e ainda estar relativamente preservado. A vegetação local combina uma interessante transição da Mata Atlântica com o cerrado típico do centro-oeste brasileiro, onde vivem pássaros como esses gaviões, os famosos carcará. Diversos cursos d'água brotam das montanhas, formando jardins floridos de rara beleza. O distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras é outra atração turística do Cerro. O pequeno lugarejo, criado também no século XVIII por garimpeiros de diamante, permanece como uma joia incrustada nas montanhas. Aqui, a atração é o silêncio e a paz, proporcionados por um ambiente tranquilo e sossegado. Ver o sol se pôr daqui é certamente um privilégio. Como também é um privilégio ouvir os pássaros cantarem no lado oposto do município. Aí, a poucos quilômetros do cerro, na Serra do Espinhaço, está a gigantesca Pedra Redonda. Dela descem e por dentro dela brotam inúmeros veios d'água, que se juntando aqui e ali, vão formar a nascente do rio que nós viemos percorrendo. Alguns despencam das rochas, formando belas cachoeiras. É aqui, saindo de dentro da pedra, que ele surge pela primeira vez. Tímido, pequeno, sem saber que o destino lhe prepara caminhos maiores, cheios de curvas e obstáculos. Ele ainda vai percorrer 1.150 quilômetros antes de desaguar no mar, nas proximidades da cidade de Belmonte, no sul da Bahia. Suas águas vão levar vida para quase 1 milhão de moradores do vale, ao qual ele empresta o nome, Jequitinhonha, que em linguagem indígena significa rio largo, Jequiti, com muito peixe, nhonha. Conta, conta, cantador, conta a história que eu pedi. Dizem que o Jequi tem unha, conta as unhas do Jequi. Dizem que o Jequi tem unha, conta as unhas do Jequi.